Então vamos aqui para a nossa primeira pergunta. Eu achei muito bacana, é uma pergunta desafiadora para mim, porque a pessoa me perguntou assim, ó, preciso de muito tempo para aprender tudo de previdenciário, para me tornar uma especialista? E a gente sempre está falando aí da possibilidade de você se tornar um especialista, uma pessoa conhecida pela advogada, pela bacharel da concessão, pela consultora da concessão. E isso eu falo que é o nosso principal alvo de 2024, para que você realmente se torne um especialista na área previdenciária. E aí a pessoa que fez essa pergunta, ela está preocupada com esse tempo aí, dela aprender tudo de previdenciário. Gente, tudo é uma palavrinha de 4 letras, mas é coisa pra caramba aí na área previdenciária e eu vou estar falando com vocês. Se você tá chegando aqui e ainda não me conhece, tá? Eu sou Alexandra Rezende, sou advogada, eu sou professora, palestrante, especialista em direito previdenciário há mais de 12 anos. Eu tô aqui nesse canal de comunicação para trazer esse conteúdo para você e para poder te mostrar o caminho aí, se é que me permitido isso, mostrar, te dar uma direção. Então vamos lá para essa pergunta. Preciso de muito tempo para aprender tudo de previdenciário e para me tornar uma especialista? E aqui o objetivo é que você se torne uma especialista na área previdenciária, sem depender de processos judiciais. Agora, gente, tudo é muita coisa. Eu sempre falo, se você estudou 5 anos de faculdade, fez estágio, pensa que precisa às vezes, né, fazer pós-graduação, quando você vai começar? E aí, aprender tudo. Nós temos aí mais de 8 tipos de benefícios. Várias espécies de benefício, né, porque nós temos vários tipos de segurados. Você imagina você querer saber tudo para você começar a atuar? Eu falo, não, você não precisa, com certeza você não precisa saber tudo. Nós temos profissionais que se especializam em um só benefício. Eu tenho colegas que trabalham só com aposentadoria especial. Eu tenho colegas que só fazem BPC-LOAS. Eu tenho outros amigos que fazem só auxílio incapacidade. Eles se especializaram. Você fala o benefício, você já lembra da pessoa. E aí eu falo para você, se você parar para ver tudo, pensar em tudo, aprender tudo, eu acho que eu vou até mudar o termo, eu tenho certeza que você não vai conseguir. Então, pensa comigo, subniche a previdência, subniche o direito previdenciário, mais claramente. Por quê? Porque nós temos muitos tipos de benefícios e você pode se tornar uma especialista num tipo de benefício, ou melhor, atuar por demanda. Você pode atuar por demanda. Apareceu alguém no seu escritório para aposentadoria por tempo de contribuição? Você não precisa pegar um livro, um manual de direito previdenciário para você conhecer a aposentadoria e os outros benefícios. Você vai focar no benefício que a pessoa está te procurando e geralmente ela vai procurar você para saber se ela tem direito à aposentadoria, se ela tem, qual a regra de transição. E aí você pode estudar o caso dela, apresentar uma consultoria e através da consultoria apresentar o planejamento previdenciário e fazer o serviço dela. Agora imagina, se você pega um manual, eu tenho manuais dessa grossura, para você primeiro quero saber tudo. Quando que você vai ter a prática? Porque o que diferencia um especialista, gente, é a prática, não é o conteúdo. Eu ouvi um termo, eu trago esse termo aqui para vocês, obesidade intelectual. A gente está obeso intelectualmente, sabe tudo teoria, sabe tudo de código, de legislação, mas não sabe como colocar esse conteúdo em prática.
E aqui que traz a diferença do especialista. Aqui que vai fazer, inclusive, você se tornar uma especialista. Então, pensa comigo. Se está começando aí, se você está seguindo aqui o que a gente está ensinando, o que eu venho falando, de você começar a se declarar uma consultora previdenciarista, um consultor, um especialista nessa área. Se você está fazendo isso, com certeza, o cliente já está te procurando. Sabe por que eu sei? Porque as pessoas me mandam no direct, me mandam aí informação. Professora, uma cliente me procurou, como que eu faço para atender? Como que eu faço para saber se ela tem direito? Por quê? Pelo simples fato da pessoa começar a se enxergar como profissional. Então, em 2024, tenha isso em mente. Comece a se enxergar como profissional. Você já estudou, já fez 5 anos de faculdade, você já tem uma bagagem jurídica muito grande. E você está agora querendo um nicho. O nicho previdenciário, ótimo. O nicho previdenciário é muito amplo. Então, o que você pode subnichar? O que você pode estudar? A demanda que te procurou é um auxílio incapacidade que foi indeferido? Então, foque nisso. Você vai precisar saber perícia, ler um laudo, mas você não é médico. Quem vai falar se a pessoa está incapaz para o trabalho ou não é o perito. Então, foque nisso, que eu tenho certeza que você não vai precisar de muito tempo para aprender tudo. Você vai começar a aprender e colocar em prática. Aprendendo e colocando em prática. Aprendendo e colocando em prática. E assim você se torna especialista. Gente, ninguém se torna especialista fazendo pós-graduação. Você tem um título, um diploma até bonito para colocar no quadro e colocar na parede. Mas isso não vai fazer de você uma especialista mesmo. Uma especialista que quando o cliente chegar, você vai saber direcionar o atendimento. O que vai fazer isso é quando você pegar e ir para o campo de batalha, abrir o computador, entrar no site do meu INSS, criar uma senha, baixar um documento, fazer uma correção de CNIS, fazer uma inclusão. E aí você vai adquirindo essa prática. Você vai deixar de estudar? Nunca. Eu falo assim, quem entra na área, no direito, e principalmente que vem para o previdenciário, a gente não deixa de estudar. Essa é a nossa profissão, isso que nós escolhemos fazer, tá? E principalmente que as coisas vão mudando, e que bom, porque além de mudar, vai possibilitando daquele que estuda se destacar cada vez mais. Cada vez mais. Se você estuda, se você acompanha o conteúdo, se você assiste aqui as lives, se a gente está direcionando, subnicha, estuda por demanda, você vai aprender. Isso é um fato. Não tem como ser diferente, tá? Não tem como ser diferente. Mas não, eu falo, pressa, eu falo o seguinte, melhor que a pressa é não parar. Seja constante nisso aí, naquilo que você escolheu fazer. Tenha constância em 2024. 2024 é uma nova oportunidade, são 52 semanas que você tem. Gente, quando a gente dá a virada do ano, a gente faz tanta promessa, né? Me diz aqui, você fez muita promessa? Islânia, Robiane, me diz aqui, Carla, vocês fizeram promessas? Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ler mais, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou ler um livro por mês. Gente, um livro por mês é 12 livros. Parece pouco, tá? Parece que não, mas não é. Principalmente se você não tem o hábito da leitura. Mas o hábito, ele só vai vir se você começar. E comece. Então, tem dúvida o que é uma pensão por morte? Pense no requisito, busque qual o requisito da pensão por morte, estude pensão por morte, isso é subnichar. E aí eu tenho certeza que o cliente que te procurou, um familiar que perdeu um ente querido, alguém que adoeceu, quer saber se tem direito ao benefício, alguém que parou de contribuir há muitos anos, quer voltar a contribuir, como que essa pessoa ela pode fazer isso? Então, subniche aquilo que você está se
propondo a fazer, que eu tenho certeza que o tempo vai ser só um detalhe. E você vai ver que a sua especialização ela vai surgir muito rápido. Você vai sentir isso. Quando você faz uma pensão, você faz um auxílio, um benefício previdenciário qualquer, você já tem a bagagem para o próximo. Você já se torna um especialista para tratar o próximo, porque os requisitos são os mesmos. O que muda é a particularidade daquele cliente, tá? Daquele cliente que procura. E não é um ou duas não que estão me mandando mensagem no direct de falar, doutora, eu só comecei a falar, já tá vindo um cliente. Doutora, eu tenho uma aluna que ela é especialista em aposentadoria rural. E ela começou assim, fazendo, não sabia como preencher autodeclaração, não sabia qual documento usar. Então, filha, hoje a mulher só faz isso, por quê? Porque lá na cidade que ela está, tem muita demanda disso. Agora, você está numa cidade industrial, que não tem nada de rural, que mesmo a gente sabendo que tem, né, as pessoas mudam, faz essa mudança do urbano para o rural, e a gente tem as aposentadorias híbridas, temos vários tipos aí, é mais difícil. Então, para que você quer aprender tudo de rural se vai ser um caso ou outro? Olha, eu conheço uma especialista em aposentadoria especial, é a sumidade, e ela falou, olha, eu nunca fiz rural. Ela nunca fez rural, tá? Então pense nisso, tá? E vou dar uma dica aqui. Quando alguém te procurar por um benefício, vai lá, abre a IN 128, leia sobre aquele benefício na IN, vai na portaria, leia lá sobre esse benefício, e aí tem uma sinopsezinha para você dar uma lida rápida, estude. E eu tenho certeza que depois da entrevista você vai saber muito bem direcionar essa situação. Gente, eu tô falando aqui que não tô vendo comentário, comenta aí. Faz sentido para vocês isso que eu falei? Direito previdenciário é um direito público, trata-se de direito social. Na Constituição, a previdência é dentro da Seguridade Social, acompanhada aí da saúde e assistência social. É muita coisa para querer saber tudo de uma vez. Sem falar que nós temos o regime próprio e o regime geral. Mas, então, se você subnicha, aí a Thaís está falando, faz todo sentido, não é, Thaís? Você já faz alguma coisa na área previdenciária? Se faz, isso é subnichar. No início da minha advocacia, eu fiz muita revisão. É um subnicho, são benefícios que já foram concedidos e a gente faz o quê? Uma revisão para ver se foi certo. Daí surge a revisão da vida toda, a revisão do artigo 28, a revisão do buraco negro. É algo subnichado. Eu sabia fazer aquilo, por quê? Porque eu sabia muita coisa na Previdência e o que me procuravam era isso. A pessoa queria saber se a concessão dela foi correta. Eu fazia a revisão, subnichei essa situação. Agora, a minha sócia na época era especialista em auxílio em incapacidade temporária. Não tinha ninguém que fazia aquilo tão bem quanto ela. Além dela gostar de lidar com esse público que é um público muito dolorido, vem muito traumatizado de perícia do INSS, vem muito chateado porque não recebe a devida atenção, não tem o cuidado, às vezes, né? É tudo muito automático, a perícia. Então, ela subnichou essa área e se dava muito bem, tá? Segunda pergunta aqui, esse aí é pro bacharel, tá? O bacharel sempre me faz essa pergunta. Eu posso ser atendida pelo servidor do INSS, mesmo sem ser advogada? Gente, eu sempre falo com os meus alunos e falo aqui com muita tranquilidade. Quando você é procurado como uma consultora, um consultor, e você é contratado por essa pessoa para representá-lo junto ao INSS, eu sempre falo, faça a procuração.
A procuração é o anexo que tem ali na IN 128. Se identifique ali, ou bacharel, ou consultor previdenciário, consultora previdenciarista, tá? Ó, a Elisa tá até falando aqui, ó, ela é exatamente isso, professora. Conforme a demanda, eu vou me aprofundando no assunto. Perfeito, perfeito. E assim você alcança a especialização. Então, voltando aqui, eu posso ser atendido por esse servidor? Olha só. Vamos começar a abrir a mente aí de vocês aí com relação a esse temor de aparecer lá na agência como procuradora do cliente. Gente, hoje as agências basicamente atendem alguns casos e basicamente perícia. Tudo é online através do canal Meu INSS. Se você tiver isso em mente, você vai saber assim, raras vezes você vai ter que ir ao INSS. Agora vamos supor que você tenha que ir lá, seu cliente tem uma dificuldade, inclusive até para pedir uma senha provisória lá pro... Gente, o sinal tá falhando? Me dá um alô aí. Me dá um alô aí. Vamos lá, vamos continuar. Me dá um alô aí, Luciana, se o sinal tá legal. Ivânia, me dá só um alôzinho assim, falando que tá legal. Boa tarde, tá legal o sinal? É que eu tô aqui num resort. Ah, beleza, então vamos lá. Então, esse sinal, o que que acontece? A pessoa tá ótimo, então o sinal tá bacana, gente. Se passar alguma criança gritando aqui, não tem jeito, eu tô num resort, ó, e a gente... aqui o pessoal tá de férias, a criançada tá de férias, né? E vamos que vamos. Então, olha só, se você tiver por algum motivo ter que ir ao INSS e falar pelo seu cliente, seja para conversar com o servidor, seja para apresentar, requerer uma senha do meu INSS, você pode ir com a procuração, não tem problema. Inclusive, eu vou responder aqui o Juan, que me perguntou, ele é estagiário, e ele quer saber se ele pode comparecer na agência. Eu vou até voltar aqui a pergunta dele, ó. Doutora, como estagiário, eu também posso fazer essa procuração? Pode, Juan, não tem impedimento nenhum de você fazer essa procuração. Essa procuração, ela pode ser feita para qualquer pessoa. Aqui eu sempre falo, para o bacharel e para o advogado que quer atuar na área previdenciária e ter essa prática. Você pega a procuração, preenche com os dados do seu cliente, preenche com os seus dados, coloca lá o que você é. Você é estudante? Coloca estudante. Você é bacharel? Coloca bacharel. Você já se vê como uma consultora previdenciarista? Pode colocar, gente. Não tem proibição. A atuação na esfera administrativa não é privativo do advogado e da advogada. Inclusive, o INSS fala que nem precisa da gente. O segurado pode fazer sozinho. Só que, coitado, quando ele vai fazer, ele quebra a cara porque ele não sabe nem acessar o meu INSS, nem o trâmite que tem lá, não sabe anexar um documento, não sabe a forma de anexar esse documento, a sequência coerente disso. Então, é você que está aqui aprendendo que vai saber. Então, você pode sim ser atendida pelo servidor. E aí, como que você vai fazer? Não, Thaís, a procuração específica é a procuração do anexo lá da IN 128, tá? Você baixa, eu até tô disponibilizando ela aí, se quiser, pode mandar depois lá no direct que o suporte manda para você, tá? E aí você consegue, específica do INSS, porque tá dentro do anexo dela. E eu gosto de usar, por quê? Principalmente porque já facilita, já é um formulário que o próprio INSS usa. Então, se o próprio INSS usa, para que eu vou inventar moda? Tá? Eu não quero inventar moda, eu quero facilitar a minha vida e a vida do meu cliente. Então, eu pego e uso aí o formulário do próprio INSS, é um anexo aí da IN 128, tá? Só digitar e se você quiser, manda aí no direct que o suporte já manda para você, tá? E aí, o que acontece? Você vai... o que você tem que fazer? Você vai levar a procuração preenchida, bonitinha, os seus documentos, os documentos do seu cliente, tá? E apresenta, ó, eu vim aqui,
meu nome é fulano de tal, eu vim aqui em nome do meu cliente, preciso pegar uma senha, preciso criar uma senha, preciso fazer o que você quiser. O que você quiser fazer, você pode fazer, tá? E aí o que acontece? Você vai apresentar seu documento e o servidor vai te atender. Por quê? Porque você tem a procuração do seu cliente, você está agindo em nome dele, você está representando ele no INSS. Às vezes as pessoas elas têm essa ideia de não querer fazer a procuração com medo, achando que não pode, porque é proibido. Não é proibido, você pode fazer isso tranquilamente, tá? E ser atendida, pegar a senha provisória, pegar a tela que você precisa e esclarecer as dúvidas que você tem, tá? A gente tem outro canal também com servidor, que é o guichê virtual, e esse é voltado para o advogado, mas aí diz respeito a uma outra coisa. A gente tem token, a gente tem o termo lá de representação. Agora, você que está no processo, que eu falo que meus bacharéis queridos e queridas estão no processo, estão estudando e trabalhando, porque a gente precisa pagar o curso, a gente precisa comprar livro, não é, gente? A gente tem uma série de coisas que demanda dinheiro, então você precisa se preparar para a vida e colocar em prática aquilo que você já estudou, tá? Então, tem a procuração, documento do cliente, seu documento pessoal, pode ir lá bater na porta do INSS e falar diretamente com o servidor sem problema nenhum, tá? Pegar inclusive senha provisória. Se alguém que tá aqui já fez isso, dá uma força aí para a colega que tem esse temor, essa preocupação, ou acha aí que o documento que tem que ser é um documento especialíssimo. Não, gente, é uma procuração, tá? É uma procuração que você pega aí direitinho, preenche. Ó, a Luciana tá falando aí que ela fez, tá? E é só você fazer e tá tudo certo. Alguém tem dúvida a respeito disso? Tem dúvida, gente? Me diz aí. O momento é agora. Não fica com dúvida não, tá? Qualquer coisa aí, às vezes a gente acha que é um absurdo, a gente acha que o que a pessoa tá falando com a gente é bobagem. Não é bobagem. Faz toda a diferença aí para quem tá atuando. Ainda estou na fase de despesa maior que receita. Cris, vamos mudar essa história? Vamos mudar essa história, vamos começar a fazer acerto de CNIS, requerimento, agendamento, para você começar a aumentar essa receita aí, para você ter um fôlego, minha amiga. Para você poder fazer suas coisas tranquilamente, já mostrando inclusive resultado, tá? Tem muita gente agradecendo, inclusive, tá? E eu falo o seguinte, eu tomei 2020, isso para mim, para minha vida em 2024. Não vou reclamar mais, não vou ter dúvida de nada mais, tá? Porque eu tenho uma fé muito, muito grande no meu coração, porque Deus já me deu muito mais do que eu mereço. Tá? Bora pra cima, exatamente. Só que às vezes a gente reclama muito, a gente murmura muito, a gente faz cara de não, a gente acha que tudo é difícil. E aí nós temos um cérebro que pega tudo isso e coloca como verdade. E aí as coisas realmente, se são pouco difíceis, são potencializadas na nossa cabeça. Eu vi uma neurologista falando que, inclusive, muda-se as sinapses do nosso cérebro quando a gente começa a ter uma postura mais positiva. E eu não tô longe de mim falar aqui de pensamento positivo, não é nada disso não. É você não ficar atrasando a sua bênção ou aquilo que Deus tem para você, aquilo que você tá trabalhando aí para fazer por causa da sua boca. Né? Porque eu falo assim, é um órgão que quando fala demais contamina tudo. Então não deixa o seu cérebro pegar essa palavra aí de dificuldade, de que tá difícil, de que eu não vou conseguir. Muda isso na sua vida, eu tenho certeza que você vai romper e as coisas vão ser bem mais fáceis. E o nosso cérebro, ele é danado, ele é preguiçoso, tá? Ele se adapta,
adapta a qualquer coisa e aí a preguiça ele se adapta mesmo. E eu falo, gente, a gente senta às vezes numa televisão e assiste horas e horas de série, de filme, de coisa. A gente pega um livro, na primeira folha seu olho já tá fechando, piscando para dormir. Eu falei, mas como que pode isso? Ou o livro não é bom, aí você pergunta, o livro é bom? É bom. O autor é bacana? É bacana. Eu preciso saber esse assunto? Preciso. Por que eu não consigo? Por quê? Porque a gente precisa treinar isso aqui, ó. O que tem aqui nessa cachola, que é o cérebro, para ele nos obedecer. Ele fazer aquilo que precisa. Eu tô com uma prática também, há alguns meses, por isso que eu vou contar aqui, que é acordar mais cedo para minhas leituras, para minhas atividades intelectuais. E aí eu falava assim, gente, mas o meu dia já estende até tantas horas, eu vou acordar mais cedo, eu treino todo dia, eu tenho personal e tudo. Aí eu falei assim, não, vou experimentar, vou começar a fazer. E eu nem vou falar aqui o horário que eu acordo para não escandalizar vocês, tá? Porque senão vocês vão ficar escandalizados. E eu falo o seguinte, aprenda a modelar a sua vida, modelar aquilo que você quer. O que é modelar? É você pegar alguém que você conhece, que é uma referência para você, e você começa a falar assim, essa pessoa tem um resultado excelente. O que eu preciso fazer para alcançar esse resultado? Pô, ela acorda cedo, ela não reclama, ela acorda sorrindo, agradecendo ainda, né, a Deus. Então eu vou começar a fazer isso. Olha, eu falo para você, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia é dureza, o negócio, bicho pega mesmo. Mas depois você se adapta, e quando eu falo você, o cérebro ele se adapta, ele pega aquilo como rotina. E eu falo, traga isso para os seus estudos, traga isso para tudo que você acha que precisa na sua vida. Eu tenho certeza que você vai ver os resultados acontecerem. Com certeza você vai ficar mais atenta, mais inteligente, mais esperta, mais especialista, tá? Porque você vai se antecipar aos problemas. Você vai ver os desafios como oportunidade. Então faça isso na sua vida, tá? Eu fiz, já vai para alguns meses aí. Eu fiz meu ano novo, foi lá em novembro. Eu falei que minhas promessas iam começar naquele mês, porque eu queria realmente mudar, virar essa chave. Porque eu faço muitas leituras técnicas. Minha leitura basicamente é técnica e eu gosto muito de ler. E eu não estava conseguindo tempo para eu ler. E à noite, às vezes, eu ficava muito cansada. Então, eu juntei o útil ao agradável. Eu voltei a correr com a minha personal e também voltei a acordar mais cedo para eu fazer as minhas leituras. Então, adulto faz aquilo que é preciso, tá? As crianças que reclamam, e elas podem reclamar, porque elas são pequenas. Mas o adulto, ele faz. E a gente precisa fazer. Então, Flávia, Thaís, André, aí, ó, comecem a se desafiar. Eu não sei o que é o seu desafio. Comecem a se desafiar, que eu tenho certeza que vai dar certo. Terceira pergunta. Como descobrir se o meu cliente tem direito ao BPC Loas? Gente, vamos lá. O BPC Loas é um benefício assistencial. Ele não é um benefício previdenciário. Ele é tratado pelo INSS. O INSS é o gestor do BPC Loas, mas ele faz parte da assistência social, que é um dos braços aí da Seguridade Social. Então, como a gente vai descobrir se esse cliente tem direito ao BPC Loas? Se eu falar assim, eu tenho direito ao BPC Loas, doutora, me diz aí. Para tudo, respira e vamos pensar. BPC Loas é um benefício assistencial. Quem tem direito ao BPC Loas? O idoso ou a idosa de 65 anos para mais, ou a pessoa com uma deficiência de no mínimo 2 anos e que ela tenha limitação a participar da vida comum, da vida em sociedade. Então, você já sabe os dois requisitos. Você já sabe os dois requisitos. Se o cliente te procurou, é um idoso? Ok, tica. Ele tem direito ao BPC Loas, porque ele tem mais de 65 anos. Agora, qual o segundo requisito dele? É
a questão da renda familiar, renda per capita. Por quê? Porque esse benefício é um benefício assistencial. Ele visa proteger uma situação de vulnerabilidade financeira de uma família, de uma pessoa. E aí essa pessoa, a renda familiar dela tem que ser de 1/4, né, igual ou menor a 1/4 do salário mínimo. Então, se você pegar o salário mínimo que já mudou para janeiro, é 1.412, já vou te responder, Thaís, é 1.412, então você pensa comigo, você tem que pegar esse valor e dividir pela quem faz parte desse grupo familiar. Temos várias pessoas que fazem parte desse grupo e tem pessoas que às vezes moram na mesma casa e não fazem parte desse grupo familiar. Então, se para você saber se o seu cliente tem, então, ok, é idoso mais de 65 anos e 1/4 do salário mínimo, a família tem essa renda per capita, ok. Ele é um forte candidato, ela é uma forte candidata ao BPC Loas. Agora eu vou te dar aqui, ó, a dica também de ouro para você. Gente, baixa o CNIS dessa pessoa, desse senhor, dessa senhora de 65 anos. Dá uma olhada no CNIS. Às vezes ela tem direito a uma aposentadoria por idade. E aí alguém falou para ela que ela tem direito ao BPC Loas. Só que o BPC Loas é um benefício assistencial. Se a pessoa falecer, aquele benefício morre com ela. Ela não tem direito a 13º. Ela vai ter que passar, às vezes, por alguma situação. No caso da idade, não, mas da deficiência, ela vai ter que fazer perícia. Então, pensa comigo. É 65 anos, tem a renda familiar com requisito. Baixa o CNIS e dá uma olhada no CNIS. Eu já tive situações que a pessoa tinha direito à aposentadoria e ela não pôde, e ela pediu o BPC. Aí a gente pede para cancelar, né? Cancelar o BPC para poder requerer a aposentadoria. Pede a aposentadoria e aí o BPC vai ser cancelado. Então, assim, é isso que vocês precisam ter cuidado com relação ao BPC. Agora, vamos pensar com relação à pessoa que tem uma deficiência de 2 anos aí. Ela tem um requisito também, tá? E aí você precisa ver essa situação. Você vai ter que pedir laudos para ver se realmente essa deficiência. E quem vai declarar essa deficiência é o perito do INSS, porque vai passar pela perícia, tanto pessoal, né, tanto na questão social, quanto na questão da deficiência física, mental, né? São vários, é uma gama de situação. Então, para você saber se ele tem direito, faça isso que eu te falei. E sem contar, né, ó, busca a senha do meu INSS para você acessar o CNIS, faz aí, verifica se ele tem um cadastro no CadÚnico, tá? Porque se ele não tiver e for um candidato ao benefício, vai ter que fazer o cadastro antes de requerer o benefício, tá? E faça uma boa entrevista para você identificar quem reside na casa, se tem gente que tem renda, porque a pessoa ela não vai te contar isso sem você perguntar. Você vai precisar perguntar, porque se você não perguntar, corre risco dela omitir a informação e você não conseguir o benefício. Por quê? Porque tem um filho solteiro que tem renda, tem um marido que ganha mais que um salário mínimo. Porque a gente sabe que hoje, se o marido ganha um salário mínimo ou a esposa ganha um salário mínimo, até mesmo de aposentadoria, ou até mesmo já ganha BPC, a gente consegue fazer o BPC para essa pessoa. Mas você precisa fazer essa entrevista para você não perder o seu tempo. Então, descubra como o seu cliente tem direito ao BPC Loas. Isso, gente, é dinheiro no bolso, porque se você fizer esse benefício certinho, com a documentação, organizando a documentação, fazendo essa diligência na entrevista, você vai conseguir tudo no administrativo.
E aí você consegue no administrativo já garantindo o benefício do seu cliente, já tendo os seus honorários, inclusive vai ter um atrasado para você cobrar aí de atrasado e os honorários aí a partir do momento que ele receber. Que a gente vem falando isso aqui direto nas lives aí no conteúdo, tá até explicando como que você pode receber 30% de uma anuidade de um benefício assistencial. Tem pessoas aí se especializando só nesse benefício, para poder fazer bem e garantir já esse benefício. A Thaís perguntou se pode estar recebendo outro benefício. Thaís, esse benefício assistencial, ele se tiver outro benefício previdenciário na mesma pessoa, não pode acumular. Aí tem que ele vai ser suspenso enquanto o benefício estiver sendo pago, e aí depois que esse benefício for encerrado, ele vai e provando os requisitos novamente, né? Aí ele consegue restabelecer o BPC LOAS, mas não é acumulável, tá? Vamos lá, gente, tem dúvida? Vamos lá? Vamos lá? Tem dúvida aí, beleza? Ó, vamos lá para a próxima pergunta. Como que é? Então vamos para a quarta pergunta, hein? Vocês não têm perguntas, eu vou seguindo aqui. Essa pergunta também é para o meu querido bacharel e que sempre traz essa pergunta, mas é bacana porque eu vou ampliar a resposta para você, ó. Eu posso ter um escritório sem ter a carteira da OAB? Gente, escritório físico hoje não é necessário nem para advogado, tá? E eu falo isso para você porque é um dos sonhos do advogado ter um escritório físico. Eu acho que chega a ser até um conforto pra gente, né? Mas eu tenho colegas que têm mais de um escritório e, pasmem, eles têm 4 escritórios online. Como assim? Online, escritórios online, tá? Então vamos lá. Você que é bacharel e quer começar a ser uma consultora, um consultor, e você sente a necessidade de ter um espaço físico, tá? Você acha que você pode assumir esse custo? Tenha. Agora, é preciso? Não, gente, não é preciso. Sabe por quê? Imagina você tem que pagar aluguel, condomínio, água, luz, a internet, no caso, o condomínio vai vir. E toda uma despesa, inclusive dos móveis que você vai colocar lá, da decoração, que você vai colocar qualquer coisa. Então, agora, se você pensar da forma que hoje acontece, principalmente depois do que aconteceu a pandemia, onde as pessoas tiveram seus escritórios físicos fechados, eles não puderam atender, e aí tiveram que aprender a entender a questão do online. Eu sempre posto atendendo clientes online, eu atendo clientes de Portugal, eu atendo clientes nos Estados Unidos, tudo de forma online. E eles não se preocupam se eu tenho ou não espaço físico, escritório. Eles se preocupam com o meu trabalho. Por quê? Porque é isso, a pessoa ela quer ter a sua atenção. Ela não está muito preocupada com o seu escritório. Eu tenho alunas que estão alugando coworking. Olha que chique, coworking. Elas pagam pela hora de atendimento. Tem secretária para agendar, tem agenda, lugar super bacana, e elas atendem um cliente ali. E estão aí exponencialmente aí, crescendo, fazendo o atendimento dos seus clientes num lugar preparado, com internet, mesa, computador, impressora, tudo direitinho, tá? O advogado tem a sala da OAB, né? Eu já atendi diversas vezes na sala do OAB, tem a sala direitinho, tem a secretária, tem impressora, tudo direitinho. E tem colegas que
preferem atender em uma cafeteria, marcam com o cliente, sentam lá, a cafeteria geralmente tem um espaço para isso e fazem um atendimento. Então, assim, não fica se preocupando, você nem precisa desse espaço físico. Agora, se você quer ter e pode pagar, ótimo, muito bom, parabéns. Agora, é preciso? Essa despesa não é preciso, tá? Eu penso o seguinte, escale os seus atendimentos, tenha escala, depois que você tiver escala, tiver numa situação financeira tranquila, aí você investe nisso. Para mim é um investimento, tá bom? Olha o Carlos aí, Carlos, tava sentindo sua falta, hein? Vamos ver aqui, ó. Hoje a Luciana falou que foi negado para cliente esquizofrenia. O que deve fazer? Olha só, você ADV pode judicializar. Agora, o motivo da negativa foi qual? Precisa saber, Luciana, qual o motivo da negativa? Foi por conta da questão da perícia, que não identificou a deficiência, ou foi por conta da renda per capita? Você precisa saber isso. Onde você vai saber? Baixa o processo administrativo, fica dentro do meu INSS, baixa, leia bonitinho lá. Não é só o comunicado de indeferimento que você precisa ler, não. O comunicado vai falar, o comunicado ainda vai falar assim, porque eles são abusados. O indeferimento pode ser por vários motivos, só que você precisa saber o motivo. Se o motivo foi da questão da esquizofrenia, porque a gente sabe que essa CID, nós temos tipos de gravidade, eu não sei se posso falar isso porque eu não sou médica, mas tipos de CID no que diz respeito à esquizofrenia, você pega laudos, a questão de a pessoa teve crise, teve internação, o que diz o laudo, como que é, o que o médico diz, está em tratamento, porque às vezes é uma questão de benefício por incapacidade. Agora, não é problema de perícia, é problema da renda per capita, aí você tem que ver o motivo e judicializar, tá bom? Mas precisa baixar aí o seu processo, tá? Chefa, Carlos, você é abusado, hein? Você é um aluno muito dos queridos, isso sim, tá? Feliz ano novo para você também. Feliz ano novo mesmo, aí, um ano abençoado para você. Não foi reconhecida a deficiência. Então, Luciana, você vai precisar buscar essa informação médica e trabalhar melhor nessa busca aí de laudo aí. Ó, Carlos está contando aqui, tá estudando meio período para a OAB e meio período no destrave prévio, atendendo umas histórias aí. Ó, estuda. Gente, organizando dá tempo para tudo. Para tudo, ó. O Carlos é um aluno aí exemplar. Estuda para a OAB, estuda para o destrave prévio e ainda está atendendo os clientes dele, aprendendo inclusive a precificar, que eu sei que ele está. Então, gente, organizando dá tempo para tudo. Aprenda a gerir o seu tempo, aprenda a governar no tempo, tá? Por quê? Porque quando a gente deita para ver uma TV, o tempo vai esvaindo do nosso relógio. Por quê? Só que uma hora é uma hora para qualquer coisa, é uma hora para ver e uma hora para estudar. Então, estude. Se você consegue estudar meio período igual o Carlos, ótimo. Agora, se você Eu tenho um filho, que é o João. O João, ele só consegue estudar no máximo uma hora. Nem adianta depois você querer forçar a barra para ele estudar, que ele não vai estudar. Mas uma hora para ele resolve muito, porque o cara é fera. Então, se você tem essa uma horinha para estudar, ou meia horinha, ótimo, gente. Existe uma conta que se você cresce 1% por dia, exponencialmente, no final aí de um mês, no final de uma semana, você vai estar voando, porque isso é exponencial. Agora, se você não faz nada hoje e cai no erro de reclamar, de achar que tá difícil, que não tá conseguindo, gente, o buraco também é exponencial. Então, sabendo disso, use ao seu favor, use ao seu benefício, no seu benefício. Estude. Se é uma folha, eu falo o seguinte, quem nunca leu, não gosta de ler um parágrafo é um parto, mas já é um parágrafo.
Na próxima semana, leia uma página. Na segunda, leia 2. E assim sucessivamente. Mas treine o seu cérebro para fazer aquilo que ele precisa e que ele nasceu para se fazer. Que é ampliar, crescer, aumentar as sinapses. Tá? Ó, o Carlos está falando, ó, planejamento previdenciário de um profissional de enfermagem. Parabéns, Carlos. Pede PPP, pede carteira de trabalho, vê se o que dá para enquadrar até 28 de abril de 1995. Se tiver na carteira lá a função, beleza, já dá para enquadrar. E vê depois na PPP, Carlos, se tem a situação, né, que enfermeiro é a questão de agentes biológicos, né? E questiona o EPI, porque vão tentar falar que na concessão do EPI desconfigura, tá? Aí, o Carlos tá falando, ele usa 30 minutos para fisioterapia, ainda, tá vendo? Ainda vai cuidar da vida dele ainda, tá vendo? Dá tempo, gente, organizando dá tempo de tudo, tá? Gente, tem alguma dúvida do que eu falei aqui pro Carlos? Das perguntas, gente, tem muita gente precisando de você. O Carlos falou aí de planejamento, tem 140 milhões de pessoas que tiveram a sua vida impactada com a reforma da Previdência e nem sabe. Nós estamos entrando em 2024, houve alteração na aposentadoria pela regra de pontuação, nós tivemos mudança, acréscimo aí de 6 meses na aposentadoria de transição por idade. Tem muita gente desesperada achando que perdeu o direito, e aí basta você fazer um planejamento previdenciário, recuperar um direito adquirido que ela já tenha, que a pessoa já tenha, e você pode aí fazer a correção do CNIS dela. Gente, eu nem vou listar aqui, tá? Mas se você tiver alguma coisa que tá te impedindo, eu tô aqui para te ajudar. Eu falei com você que eu não ia largar sua mão, e eu estou entrando 2024 cumprindo a minha promessa. É a primeira semana de 2024 e eu tô aqui com você. Então, se você se comprometer comigo, vai dar certo, vai dar bom. Eu tenho certeza que 2024, finalzinho de dezembro, vai ser para contar a vitória. E no decorrer desse ano, se você entender tudo que a gente está trazendo aqui para você, você vai começar a contar vitórias. Você vai começar a ver que a sua faculdade não foi uma perda de tempo, que você não vai ser mais uma no mercado de trabalho, que você não vai ser mais uma bacharel, que você não vai ter que escutar da sua mãe, do seu pai, do seu familiar, que para que fez faculdade se não vai colocar em prática? Porque você vai mudar isso quando você mostrar resultados. As pessoas, elas querem ver, chego a arrepiar, gente, as pessoas, e me emociono, as pessoas, elas começam a acreditar quando a gente mostra resultados. Cris, eu tenho certeza, quando você começar a mostrar resultado, e resultado, sabe qual que é o resultado do previdenciarista? É concessão, é carta de concessão na mão do cliente, é prato de comida na mesa. Esse aí é o resultado do nosso trabalho, tá? Então eu tenho certeza que vocês vão brilhar, porque vocês estão entendendo. Na primeira semana tem um monte de gente curtindo aqui, ó. Eu falei para vocês, já até escureceu. Tô num resort lindo aqui, maravilhoso. Mas a gente tem um compromisso e a gente faz aquilo que precisa ser feito. A gente vem aqui, porque a gente tem um compromisso. Nós assumimos esse compromisso. Eu assumi esse compromisso com vários de vocês na última semana de dezembro. Eu não largo a sua mão. Então, Luciana, Cris, todo mundo que está passando por aqui, nós teremos muito resultado. E esse resultado vai fechar a boca de muita gente que não acreditou em você. E eu tenho certeza que através desse resultado você muda a sua vida, a vida da sua família, a vida das pessoas que você ama e de muita gente que precisa de você. Tá? Um beijo, um 2024 abençoado. Eu tenho certeza que muita coisa boa a gente vai estar aqui compartilhando. Semana que vem eu tô aqui de novo. E participe, mande sua pergunta. Você não vai precisar pedir, Cris. Você vai mostrar. Você vai ver que as pessoas vão começar a te procurar. Eu que sou, vocês que são incríveis.
Vocês que são incríveis, dá para aproveitar a crise e dá para poder também fazer aquilo que é preciso, tá? Um beijo e até semana que vem. E de repente a gente aparece aí se for preciso. E sucesso para vocês, um 2024 de transformação, de resultados. E eu tenho certeza que quando como vocês que estão aqui entenderam, deram esse passo, gente, é só isso que é preciso. Começar a dar, é um passo de cada vez.